Aleluia. Os irmãos podem tomar também os vossos lugares e digam à pessoa que está ao seu lado como é que tu vieste tão linda hoje, que é uma coisa impressionante, não é? E depois diz assim, já sei, é o reflexo de Cristo. Aleluia. E se tu és solteiro ou solteira, é agora, Senhor. Aleluia. Isto vai dar multiplicação não só espiritual. Amém. Deus é tão bom. Deus tem sido bom connosco, igreja. Amém? Deus tem sido tão bom connosco. E que tal como um vaso, nós possamos vir diante de Deus dizendo, Deus, o que é que tu queres depositar em mim hoje? O que é que tu queres fazer em mim hoje? Que possa transbordar durante a semana, que possa transbordar na minha família, na minha casa. Oh, Deus, deposita em nós algo transformador. Porque nós não nos juntamos apenas para ouvir mais uma pregação, é muito pobre. Nós não nos levantamos pela manhã apenas para cumprir alguma coisa que é importante, que é boa. Estarmos na igreja, para os nossos filhos aprenderem valores num mundo tão ao contrário. Nós vimos por algo mais. E eu convidava-vos a abrir o Evangelho de João, capítulo 16, versos 21 a 24. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E nós estamos a falar sobre alegria, amém? Já sorriu hoje, amém? Alegria, nós já vimos que não é apenas uma emoção, alegria pode ser gerada, alegria é uma decisão de viver com Deus, de viver para Deus, de viver um propósito. E hoje vamos falar sobre a alegria de gerar filhos espirituais. E João capítulo 16, versos 21 a 24 diz, a mulher, isto são palavras de Jesus, a mulher quando está para dar à luz fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabemos que ainda que gerar seja doloroso e difícil, não apenas para as mulheres, mas para os homens também, na altura do parto, os irmãos sabem que eu esqueci-me de tirar a minha aliança. Eu dei a mão à minha esposa enquanto ela estava com as contrações. Foi umas dores terríveis. Ela apertou-me a mão com tanta força que eu fiquei com marcas nas mãos, não é? Os homens sofrem muito também na altura do dar à luz. Não, fora de brincadeira, amém? Ainda bem que Deus deu essa tarefa às mulheres, senão estávamos... Elas são fortes, amém? Para gerar. Mas Deus faz aqui, diz que a dor do parto veio por causa do pecado. Não era esse o plano original. O plano original é que gerar seria alguma coisa tão bela, tão natural. E o pecado trouxe essa dor, mas ainda assim Deus está a dizer, ainda que haja dor, ainda que haja contrações, há algo bonito, alegre, pleno, majestoso em gerar alguém, em gerar uma nova vida. E não apenas uma nova vida de uma forma natural, mas gerar espiritualmente. Gerar alguém, discipular alguém, como Paulo falava de Timóteo, meu filho na fé. Quando Jesus falou com Nicodemos, o religioso, tu precisas de nascer de novo, tu precisas de nascer de dentro, tu precisas de um nascimento espiritual. Sim, nós fomos chamados para gerar pessoas espiritualmente e não apenas fisicamente.
Vivemos numa época em que pessoas vivem obcecadas por serem bonitos, famosos, grandes, e não admira que terminem pobres, feios, sozinhos e deprimidos. Porque, na verdade, há uma alegria tão grande em gerar, há uma alegria tão grande que as coisas não morram em nós. Há um provérbio chinês que diz: sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Mas eu gostava de propor que sozinhos vamos rápidos para um beco sem saída. Sozinhos, tudo aquilo que nós alcançamos morre connosco. Este não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que tu sejas a pessoa mais sábia, com mais entendimento da Bíblia, com mais unção, com mais milagres no teu historial, com mais salvações. O propósito de Deus é que nós possamos gerar, discipular, frutificar na área onde Deus te tem colocado. Frutificar é perceber que eu não sou apenas fruto, eu tenho semente. Que eu não posso apenas alimentar, mas eu posso gerar no ambiente certo, com a paciência certa. Nós podemos gerar algo que vá além de nós. E nós precisamos de olhar para as novas gerações e perceber que eles não são apenas bons rapazes, boas meninas. Outro dia os meus filhos chegaram lá a casa e temos lá a Alexa. Alexa põe música lá em casa. Alexa, põe aí Bom Rapaz dos 4:30. É um grupo português. E ali é um bocadinho como aquele do HMB, não é? Também tem isso. Também tem uma música que relata isso. E eu até coloquei aqui a letra, algumas coisas da letra, e comecei a ver Bom Rapaz. Não sei se vocês já ouviram. Agora há uma versão com o Calão também, que era dos da Weasel. Diz assim: sou um tipo muito atado, ando mal habituado a fazer só o que eu quero. Tenho tudo, nunca espero, a mamã é uma querida, lava a roupa, dá comida, faz de mim um incapaz. Mas eu sou um bom rapaz, eu acho que sou um bom rapaz. Apesar de ter escolha, não saio da minha bolha. Estou tranquilo, estou tão bem ao colo da minha mãe. Que eu adoro, que me adora e me liga de hora a hora, porque eu sou um incapaz. Mas eu sou um bom rapaz, eu acho que sou bom rapaz. Acho que eu já sou capaz de fazer o que a mãe faz, mas é perfeito assim, a mamã faz por mim. Tudo o que eu deixo para trás como se eu fosse um incapaz. Bom rapaz, bom rapaz, bom rapaz. Quando eu esbanjo o meu dinheiro, ela parte o mielheiro. Sou o filho adorado, não quer ver-me atrapalhado. Saio à rua e ela faz figas, liga aflita para as amigas, porque eu sou incapaz. Mas eu sou um bom rapaz, eu acho que sou. Bom rapaz. Ela deixa-me a roupa dobrada para vestir de madrugada e prepara-me a marmita com iogurte e uma barrita para o meio da manhã eu me lembrar da mamã que alimenta o incapaz. Mas eu sou um bom rapaz, bom rapaz. Acho que eu já sou capaz de fazer o que a mãe faz. Mas é perfeito assim. A mamã faz por mim. Tudo o que eu deixo para trás, como se fosse um incapaz. E a verdade é que nós estamos a gerar uma geração de incapazes por causa do nosso amor tóxico. Eu falava na entrevista lá ao Mirante acerca da caridade tóxica, mas a verdade é que há um cristianismo tóxico também. Há uma paternidade tóxica também. O que é uma paternidade tóxica? É o nosso amor é tão intenso, é tão grande, é tão esmagador, que impedimos a pessoa de amadurecer, de tomar as decisões, de sofrer as consequências. Bons pais não geram apenas bons filhos, geram bons futuros pais. Boas mães não geram apenas bons filhos, tão bonitinho, tão coisa, não passa frio, leva o casaco, guarda-chuva. Boas mães geram boas mães. Pessoas que amadurecem. E Paulo, vez após vez, começa a dizer à igreja: espera aí, quantas vezes já vos falei do leitinho espiritual?
Quantas vezes já vos falei das boas novas? Quantas vezes já vos falei acerca das mesmas coisas? Mas vocês querem sempre leite. E Paulo dizia, está na altura de vocês a comerem alimento sólido. Está na altura de entender que para seguir a Deus há um preço. Está na altura para nós entendermos que nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso dizer que amo Jesus, mas eu amo o dinheiro, mas eu amo o prazer, mas eu amo outras coisas. Hoje de manhã, quando vim orar, o presente de ver o sol nascer aqui no Ribatejo é espetacular. E deu para ver o sol nascer, depois ele escondeu-se nas nuvens. Por volta das 7 da manhã, ali atrás do liceu, coisa mais linda do mundo, o sol a nascer. Alguma coisa majestosa, né? A dominar todo o horizonte. E nisto chega um carro com a música funk lá do Brasil. Bom, 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 bom. E eu disse assim, mas estava aqui tão bem a orar, man. Veio o demónio aqui, man. Estragar isto tudo. Eu disse, eu vou ser assaltado aqui, nem Santarém. E sai lá o homem cheio de correntes de dor e miúdas lá dentro, não sei o quê, chega lá, tirar fotografias e não sei se viesse há 10 minutos atrás o sol já se estava a esconder, né? Se viesse há 10 minutos atrás é que vias, eu vi lá embaixo, que lindo, e Deus é maravilhoso, e nós as estações da vida vale a pena, eu já estava todo dopado, umas drogas boas, né? Estava na felicidade, na anestesia, né? Da noite, aí estava ele, dopado daquilo. Eu pensava que ele estava a falar comigo, estava a falar com o telefone, a fazer lá os vídeos dele. Assim. Eu, começa a falar comigo, está a falar para o telefone, está todo passado mesmo. E realmente, às vezes nós podemos desfrutar da natureza de Deus. E até falar de Deus, e até saber que há um Deus, mas nós queremos Deus e mais qualquer coisa. Nós queremos Deus e talvez o prazer, prazer do dinheiro, prazer que me satisfaz, da noite, sair, porque há prazer nos falsos deuses. Há um prazer em crescer, há um prazer em ser cada vez melhor, cada vez mais rico, cada vez mais bonito, cada vez mais ungido, cada vez mais conhecido. Mas foi isso o problema de Lúcifer, ou não foi? Ele já era o anjo de luz, ele já tinha nele instrumentos, ele já manifestava a glória de Deus de uma forma tão extraordinária. Mas a sua vaidade fez-lo ficar cego de entender que Deus era a fonte de tudo aquilo que ele tinha. Deus era a origem, a fonte, ele era um ser criado. E nós, por tão pouco, pensamos o mesmo. Eu sou capaz, eu vou conseguir. E na verdade nós vamos gerando em nós esta vaidade de nós podemos fazer, mas Deus quer nos remover isso e Deus quer nos tirar dessa apatia. Deus quer fazer com que nós possamos abraçar as dores de gerar, abraçar a dor de sair da zona de conforto, de crescer, de amadurecer, de orar, de evangelizar, de dizer Deus, eu quero-te a ti, eu quero algo mais do que a tua criação, eu quero algo mais do que aquilo que o mundo possa oferecer, eu quero-te a ti, eu quero gerar alguma coisa que perdure. E o Salmo 127, 3 a 5 fala, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá como flechas na mão do guerreiro. Isto nos mostra que a gente tem que os aperfeiçoar e a flecha tem que estar no sítio certo, com a ponta certa, mas a flecha é para ir mais longe. A flecha não é para guardar na aljabra, não é para ficar no ninho, não é para estar aqui a comidinha, está aqui a roupinha, vem para aqui. Não. Está aqui sempre, a mãe vai ser sempre mãe, mas a boa mãe é aquela que de vez em quando, como a águia, começa a empurrar, amigo, já tens asas, já tens bom cabedal, vamos trabalhar um bocadinho, vamos avançar na vida, vamos assumir as nossas responsabilidades, sim ou não? E ele começa a crescer, começa a perceber que hoje a mãe já não fez a mesma coisa, que hoje a mãe já disse, meu amigo, tens de começar a pagar a renda do teu quarto. Não é porque a mãe quer, é porque a mãe quer dizer, tu tens de começar a assumir, porque se houver sempre dinheirinho no bolso, está-se bem.
Mas quando nós entendemos que é no suor do nosso rosto, que nós temos que assumir o nosso crescimento, e espiritualmente nós temos que entender que é a mesma coisa. João 3,6 diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito. E aquilo que eu vos quero dizer é que Deus não nos chamou para sermos uma plateia de cristãos incapazes. Deus não me chamou para ser um animador, para ser um pastor incapaz. Deus me chamou para gerar. Deus te chamou para gerar. Deus te chamou para que tu possas discipular outros. Deus te chamou para tu chorares com alguém, para tu animares alguém, para tu encorajares alguém. Deus não nos chamou apenas para a gente largar o sofá e consumirmos igreja ao domingo e à sexta e lermos uns versículos e nós pensamos: está tão bom assim, Deus. Para que é que eu me vou meter com gente tóxica, onde gente não quer nada com Deus, onde gente anda no mundo? Sabes porquê? Porque eles precisam de Jesus também. Eles precisam de entender que é preciso um cristianismo que custa alguma coisa. Nós não podemos amá-lo e amar o resto da mesma forma. O desafio do cristianismo não é amar a Deus. O desafio do cristianismo é amá-lo acima de todas as coisas. E quando eu o amo acima de todas as coisas, eu não faço aquilo que eu quero, não faço aquilo que eu gosto, eu faço o que Ele diz. Jesus, Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Esse é o amor. Ele vem entregar-se, Ele vem doar-se. Eu creio que a igreja chegou a uma altura em que nós vamos começar a frutificar, irmãos. O objetivo desta igreja não é apenas ampliar a igreja, encher, fazer boas conferências. Tudo isso é importante se nós entendermos que nós estamos a fazer isso para vos equipar, para vocês gerarem. Gera aonde Deus te plantou. Se tu és músico, gera outros músicos. Se tu és um ensinador, gera outros ensinadores. Se tu és um avivalista, gera outros avivalistas. Se tu és um homem de negócio, gera outros homens de negócios íntegros que honram a Deus e honram a missão e honram. Nós precisamos de gerar e entender que o mundo não precisa de mais um David Catarino. Por mais bonito que ele seja, mais talentoso, por mais charmoso. Deus não precisa de mais um Daniel, apenas o Daniel em si. Mais um arquiteto, mais um homem de bem. Deus não precisa de mais uma Filipe ou mais um Albano. Albano precisamos 3 pelo menos, um só não chegar. Deus precisa, sabe do quê? De um Davi que morreu e agora está cheio do Espírito. De um Daniel que morreu para os seus sonhos e seus projetos e diz: Deus, aquilo que eu estou é uma ferramenta. De um Joel que diga: Deus, não mais eu, mas tu em mim. Aquilo que o mundo precisa não é de mais igrejas evangélicas, mais igrejas católicas, maior número de cristãos, encher um estádio. Tudo isso é muito bonito, mas de que vale isso se as famílias continuam na penumbra, se não há cristianismo autêntico, se não muda nada, não muda a criminalidade, não muda o divórcio, não muda a violência doméstica? De que vale termos uma data de evangélicos? Já somos 10%, 20%, 50%. Nós precisamos de mais Cristo em nós. O mundo precisa que tu morras para que algo melhor seja depositado na tua vida. Jesus Cristo e o Espírito de Deus quer fazer de nós morada. O Espírito de Deus quer controlar as tuas mãos e curar os enfermos. O Espírito Santo quer controlar a tua língua para que tu possas encorajar aquele que queria terminar e não tem esperança de viver. O Espírito de Deus quer usar a tua vida quando tu louvas. Não é apenas uma voz, mas a unção de Deus está neste lugar e as pessoas são conduzidas à adoração. Não é apenas tocar bem o instrumento. Deus quer que a sua unção possa fluir através de ti. E quando a unção fluir, a gente diz: não é apenas um bom músico, não é apenas um bom pastor. Há algo ali diferente. Eu quero dizer, é Jesus. É o Espírito de Cristo em nós. E se nós entendermos que nós não nascemos para que aquilo que Deus fez em nós morra connosco, nós começamos a entender o que é que Deus quer fazer. Deus quer multiplicar.
Deus vai encher a terra com a sua glória. Aquilo que o mundo precisa é que nós possamos dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu posso dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu começo a gerar isto, Sabe porquê? Porque gerar Cristo contraria a carne. Gerar Cristo não é confortável, não alimenta os meus desejos, mas gerar Cristo é a única solução que eu tenho, que a minha casa tem, que a sociedade tem. Pode trocar os políticos, pode trocar tudo e mais alguma coisa. Se o coração do homem não mudar nada, nada muda. Nós somos corruptos, nós somos por natureza pecadores. Jesus deu-nos o exemplo. Gerar discípulos é a nossa missão. Não é estranho que Jesus começou o seu ministério a escolher aqueles que o iriam substituir? Pelo menos primeiro chega a fama, cura uns quantos, dá aquele sermão do bom samaritano. E aí sim, Deus, olha pessoal, já viram que eu sou bom? Bora lá. Em vez de 12, ele tinha logo ali 200 ou 2000. Mas antes de tudo, ele foi chamá-los. Olha, venham perceber qual é a jornada. Venham perceber que há deserto. Venham perceber que há lágrimas. Venham perceber que há renúncia. Mas venham perceber também que os mortos ressuscitarão. Que os paralíticos vão andar. Que os cegos vão ver. E que o Evangelho vai gerar vida por onde passar. Aleluia! Ele começou a escolhê-los. Às vezes nós vamos para um lugar à espera de crescer, de ser melhor. E tudo isso é importante, porque nós não vamos atrair ninguém se nós não formos como Cristo, não formos zelosos, não formos bons naquilo que nós fazemos, excelentes naquilo que fazemos. Mas eu não posso parar por aí. Eu não posso dizer: Deus, olha, dá-me mais, dá-me mais, dá-me mais. Para quê? Dá-me mais para que eu possa distribuir para outros. Dá-me mais para que eu possa instruir outros. Dá-me mais para que aquilo que eu tenho seja multiplicado. Aleluia! Jesus não fez tudo sozinho, Ele formou discípulos e os enviou. João 15,16 diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês vades e deis fruto. Aleluia! Portanto, ide e fazei discípulos. Este foi o mandamento de Jesus. Jesus investiu tempo, amor, ensino nos seus discípulos. Nós hoje queremos que tudo seja bonito, bom. Eu quero que o pastor busque a Deus para ele me alimentar. Amém. E se o pastor buscasse Deus não apenas para te alimentar, mas a ensinar a tu alimentar os outros? Amém. Ou os 5 ministérios não foram dados para isso? Os 5 ministérios foram dados para a igreja, para equipar a igreja para eles poderem fazer. O evangelista, que é evangelista, não apenas evangeliza, claro que ele tem que evangelizar, senão não era evangelista. Mas o ministério evangelístico é para formar evangelistas, ok? O ministério profético não é só para abrir igrejas e formar um grande império. Não, o ministério apostólico é para gerar gente que é missionária. Gente que planta igrejas por onde vai. Eu fiquei de queixo caído quando vi o objetivo de Rick Warren, penso que foi em 2013, que todos os membros da Saddleback Church plantassem uma igreja. Eu disse: pronto, pirou agora. Não foi demais, Rick Warren, calma. Nem todos são apóstolos. Sabe o que é que aconteceu? Acho que foram, eu não quero errar, foram milhares de membros da Saddleback Church que plantaram ou estiveram envolvidos em missões durante aqueles próximos anos. Não houve, e não foi só da Saddleback, eles plantaram igrejas de muitos quadrantes, vocês entendam. Eles entenderam que eles eram missionários, que eles tinham uma missão. Nós precisamos de entender que Deus quer fazer algo connosco. Eu quero que esta igreja em Santarém, Deus quer fazer este avivamento, mas não é para nós estarmos aqui, glória a Deus. Sabe o que é que isso dá? A coisa cresce e rebenta rápido. Mas se nós entendemos que aquilo que Deus já está a fazer neste lugar é para nos equipar, para nós podermos fazer algo aonde Ele nos quer, aonde Ele nos tem, nós começamos a entender o propósito da vida cristã. A igreja não é uma plateia, é um movimento de multiplicação.
E hoje, nesta manhã, eu quero que vocês entendam que eu vos estou a instruir para vocês têm a capacidade de gerar. Não há esterilidade no nosso meio, em nome de Jesus. Mas pastor, eu não sei, pede que Ele dá. Tu tens a palavra, tu tens o Espírito. Está na altura de gerarmos. Se tu és um intercessor, convida alguém para orar contigo. Instrui, leva contigo. Se tu és um professor da escola dominical, convida alguém para estar contigo. Não pode ser só a pastora Filipa a chamar gente. Nós temos que entender que nós precisamos de multiplicar. Porque o avivamento está a chegar, mas nós estamos muito lentos, igreja. Nós pensamos em multiplicar o culto. Ok, se não couber aqui, se não conseguimos ir para outro lugar, porque é caro ir para outro lugar, irmãos, é caro. E se nós fizermos mais cultos, mas onde estão os voluntários? Eu só quero ir uma vez por mês. 2 o máximo, se estiver muito crente. E claro que há pessoas também, depois estão disponíveis, não podem viver na igreja, a não ser que se vivam para isso. Têm as suas famílias, os seus trabalhos. Nós precisamos de gerar outros. Nós precisamos de gerar outros, irmãos. O propósito não é só nós fazermos, o propósito é nós gerarmos outros. Enquanto nós estamos na jornada de conhecer Jesus, nós temos que convidar outros, nós temos que partilhar o que aprendemos com outros, nós temos que desafiar outros na alegria desta expansão. O exemplo de Paulo e Timóteo, o relacionamento que gera frutos, 2 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Gálatas 4:19 diz, meus filhinhos, ou meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. E os homens também sofrem, mas espiritualmente. Dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vós. Onde é que estão as nossas dores de parto? A gente quer que a pessoa já venha pronta, já não mente, não aborrece, já sabe tudo, já não tem dúvidas. Não. A pessoa vem bebé. Mas já agora também não permanece bebé toda a vida. Está na altura de vez em quando assumires responsabilidade. Oh amigo, já orei por ti durante 2 anos. E se agora começares tu a orar e a repreender-te o inimigo? E se agora, em vez de quereres aquele versículozinho que te mandam... Ontem estava com dificuldades na internet, lá em casa. E eu gosto muito de ler a Bíblia no telefone, aquilo tem luz própria, ouvir música. E eu estava a dizer, eu estou muito mal habituado. Eu já quero a musicazinha ali no Spotify, bonita. Eu já quero a Bíblia, só pesquisar, carregar em 2 botõezinhos. Até alguém fala por mim. E ele lê a Bíblia, eu estou ali na boa. Glória a Jesus. Mas sabe uma coisa? As coisas podem apertar. Na Europa. Estamos aqui no cantinho do céu. O Senhor nos proteja, Portugal, amém. Mas as coisas podem mudar tão rapidamente. Esta semana entrei lá numa espécie de museu ali ao pé do conservatório, comemorar os 100 anos desta associação, os combatentes. Os combatentes portugueses estiveram na Primeira Guerra e estiveram no ultramar e deram muitas vezes a vida, vieram com traumas, vieram sem uma perna, ali estavam eles a doar-se e nós pensamos que a nossa vida é sempre assim, um mar de rosas, tudo pode mudar e às vezes eu estou a pensar, será que a nossa fé ela vai resistir? Se nós não tivermos aqui a conferência com o Tito Silva e com o Weber Marques, se nós não tivermos o Daniel, o Joel a ministrar e a pastora Filipa a falar de uma forma tão sublime sobre o perfume, será que nós temos resiliência para alimentar a nossa fé? Será que nós fomos treinados a ir à Bíblia? Será que nós fomos treinados quando não sinto nada, eu continuo a orar, eu continuo a crer, Cristo em mim, a esperança da glória? Nós precisamos de avançar. Nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos deixar de beber o leite espiritual. Nós precisamos começar a assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos de morrer e Cristo ser formado em nós. E há adolescentes e há novos convertidos que nos vão passar à frente. Lamento, dinossauros da fé. Eu estou lá incluído.
se nós não acordarmos. Há gente que vai ver coisas extraordinárias e nós vamos dizer, mas Deus, eu estou aqui há mais tempo, porque é que tu não fazes isso através de mim? Sabe porquê? Porque eles estão disponíveis para ser usados por Deus. E os milagres estão na linha da frente. Os milagres estão naqueles que se doaram a Deus. Aqueles que disseram, eis-me aqui, usa-me a mim, aleluia. O ministério é derramar vida na vida de alguém. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a derramar vida. Eu disse aqui numa conferência de crescimento em janeiro, há 2 anos, quase 3 anos atrás, faz em janeiro 3 anos, que não há sucesso na vida cristã sem semelhança a Cristo. E é verdade. Será que eu estou mais como Ele? Será que eu estou mais como Ele? O processo de gerar discípulos exige paciência e dedicação. Gerar discípulos exige esforço contínuo, paciência, como uma mãe que gera um filho, como um pai que educa um filho. Meus filhinhos, a quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esteja disposto a investir tempo e energia noutros. Nós estamos a precisar de deixar de ser bons rapazes, de tentar viver pela fé dos outros, pelos youtubers, pelos pregadores famosos. Vou-me alimentar. Há aqui uma musiquinha tão boa. Há aqui alguém que vai pregar o Evangelho já mastigadinho. E nós deixamos de ler a Bíblia. Nós deixamos de ir à palavra, nós deixamos de ler a palavra de Deus por nós, nós deixamos de dobrar os joelhos por nós, nós deixamos porque nós queremos que alguém faça por nós. Gera fruto aonde Deus te plantou. Pregador que gera pregador. Um pastor que gera pastor, um líder que gera líder, um músico que gera um músico, um técnico de som que gera outro técnico de som, um cristão que gera outro cristão. Gera outro cristão que vai e que aprende. Nós temos que deixar de ser tóxicos nesse aspecto. Porque a gente gosta que alguém nos ligue. Pastor, diga-me lá, o que é que eu faço? Irmão, você é tão experiente na palavra. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Há muita coisa que a Bíblia não diz. O que é que eu tenho que fazer? Compre este carro, compre casa, vou, não vou, vou para ali, vou para aquele trabalho, aceito, não aceito. A Bíblia não nos diz, detalhe. Sabe o que é que a Bíblia diz? Renova a tua mente pela palavra. E quando tu tens uma mente renovada, tu decides alinhado com a palavra de Deus, com aquilo que Deus quer. Amém? A alegria de ver Cristo sendo formado noutros. Não há maior alegria do que ver o crescimento espiritual de alguém que nós discipulamos. 1 Tessalonicenses 2, 19 a 20 diz, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa de glória de diante do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. A maior alegria é nós podermos estar no processo de gerar alguém espiritualmente, que alguém cruze. Ontem o pastor da Igreja Batista, ele está a dar aulas em algumas escolas e ele mandou-me uma mensagem. Olha, há alguém, uma criança da vossa igreja, que nós fizemos o plano da salvação. Ela ainda não tinha a certeza da salvação. Eu gostava que ele dissesse, e ela aceitou Jesus. Amém. Não. Eu disse para ir falar consigo. Para ir falar consigo, mas ela quer aceitar Jesus. Não é bonito nós percebermos que Deus está a fazer isto, que Deus está a gerar, que Deus está a querer fazer algo extraordinário, mas temos que ser nós a não ter medo de gerar, a não ser o pastor a gerar, o outro gerar. Ali foi por mais uma questão de ética, mas a questão é, eu não tenho que ser o pastor a gerar, o pastor a cuidar. Pastor, já trouxe à igreja, agora faça você. Apanha lá no curso de discipulado. Ora você, não, já não aguento mais, já fiz o meu máximo. Não, vamos continuar. Não pode ser só o Joel, o Daniel, não me ligaram, ninguém me disse, e tu estás a ligar para alguém? Nós às vezes estamos sempre à espera do bico.
aberto, que alguém venha depositar alguma coisa, quando nós já temos o alimento eterno, quando nós já temos robustez espiritual, experiência com Deus, para dizer: Deus, a minha jornada não serviu de nada, a minha jornada serviu para eu crescer e para agora eu ser exemplo para os meus filhos, para as pessoas que estão à minha volta, e está na altura de nós sermos mães e pais espirituais. Obrigado pelo vosso amém encorajador. Está na altura de nós sermos mães e pais espirituais, continuarmos a gerar. Esse é o propósito divino, que eu possa gerar a nossa glória no céu. Não é o tamanho da nossa igreja, não é a limpidez da nossa voz, não é quantos cultos nós frequentamos, é quantas vidas nós geramos. Essa é a glória, essa é a alegria eterna. Quantos discipulamos? Quantos alimentamos? Quantos demos a força para não desistir no meio da caminhada? Oh, essa é a nossa grande alegria. Nós ouvimos uma mensagem tão extraordinária. Se não ouviu, está lá no YouTube. Ouça, perfuma seus pés. Ou nós percebemos ali alguma coisa. Eu estava a meditar, aquilo encheu-me tanto. Acho que tem uma riqueza tão grande aquele texto. Porque ali nós vemos o retrato das coisas mais importantes. Marta servia. Será que há alguma coisa mais importante que servir? Não há nada que aconteça sem que alguém sirva, sem que alguém se disponha a servir. Servir é importantíssimo, é muito importante, mas não é o mais importante. É importante, mas não é o mais importante. Lázaro representa os milagres. Quem não gosta de milagres? Quem não quer ver milagres todos os dias? Quem não quer? Lázaro tinha morrido 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos. Ele estava à mesa, ali era a representação viva que Deus está vivo, que Deus faz milagres, que Deus é poderoso, que Deus... Mas sabe uma coisa? Não é o mais importante os milagres. É importante, mas não é o mais importante. O milagre é importante porque aponta para o mais importante. O mais importante é Cristo. E Maria de Betânia entendeu, colocou-se aos pés, derramou o seu perfume e colocou os seus cabelos misturados naquele óleo. O mais importante, irmãos, não é apenas nós servirmos os outros, a igreja, a família, a casa. Isso é importante, mas não é o mais importante. Se em nós não houver o aroma de Cristo naquilo que nós fazemos, o mundo não vai ser transformado. Deus nos ajude a podermos ter esse aroma de Cristo. Ou é importante ter milagres? É. Ninguém me cala, né? Daquilo que Deus fez com a minha filha lá no pé, mas eu estou a orar, Deus faz, continua a fazer milagres, continua a fazer milagres. É tão bom nós termos esta experiência de dizer que foi Deus que fez. Mas sabe, eu posso falar muitos de milagres, eu posso querer orar por milagres. Houve uma onda agora carismática, muito forte no sobrenatural e voltar a ter milagres. Isso é fantástico, mas de repente queriam mais os milagres do que Cristo, queriam mais que Deus fizesse milagre do que apresentar Cristo. E alguns desses professores nessas conferências disseram: ok, a pessoa foi curada, e depois? E depois eu vim para aqui. E Cristo? A pessoa foi curada. Tu tiveste uma oportunidade de apresentar a Cristo, levar a pessoa à salvação, e tu deixaste-a ir. Mas já estava tudo feito, o milagre aconteceu. Não. O mais importante é que o milagre apresentasse a Jesus Cristo e ela pudesse morrer para ela e viver. Quantos entendem aquilo que eu estou a dizer? Nós precisamos de ir aos pés dele. Nós não precisamos de continuar a dizer: Deus, tu és suficiente. Não é preciso mais nada. Não é preciso ter corantes nem adoçantes. E eu acho que nós, pregadores, nestas últimas 2 décadas, temos que ter muito cuidado de posicionar o Evangelho de uma forma correta. Nós adocicamos. Eu tento não adocicar, mas muitos adocicaram o Evangelho. Apresentar o Deus perdoador, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus alegre, o Deus de festa. E esse é um Deus real, mas é um Deus que também exige renúncia, morte. Há um preço em seguir Jesus, há um preço em nós nos esvaziarmos, em nós morrermos. Nós precisamos de entender que o Evangelho também é morte para mim, para que algo novo possa reviver. Dizer: não mais eu, mas agora eu quero agradar-te a ti, eu quero viver para ti, Senhor. Ontem estivemos lá a celebrar o aniversário da minha sogra, né? Na nossa casa, na Amadora. E eu olhei para aquela casa e disse: isto é a casa dos meus sonhos.
Ainda hoje aquela é a casa dos meus sonhos. Mas eu decidi viver um sonho diferente. Largar a casa, ir para Londres, 12 anos, dizer: Deus, eis-me aqui, onde é que tu me queres? Mas olha, não esqueças que é uma casa na Amadora, se fosse lá perto. Não, nós não fizemos essa oração. Mas tinha vontade de fazer. Nós dissemos: Deus, a tua vontade. A tua vontade. E sabe uma coisa, no céu, aquilo que nós valorizamos aqui, nós vamos entender: ainda bem que eu não valorizei estas coisas terrenas. Às vezes falo com colegas meus lá na convenção e eu fico escandalizado. Tu pensas que eu vou orar? Fizeram-me um convite. Tu pensas que eu vou orar? Eu agora é que estou bem lá na igreja. Agora a igreja está tão bem, nem vou orar, com medo que Deus lhe dissesse para sair de lá. E nós às vezes estamos assim, irmãos. Somos bons rapazes, bons pastores, mas não saímos, e Deus está à espera de uma geração disposta a gerar. Disposta a dizer: Deus, vamos mudar de casa, vamos mudar tudo, vamos mudar de carro, vamos mudar de hobbies, porque nós vamos gerar, nós vamos ter gente aqui. Está na altura de nós termos gente valente como o pastor Ribeiro, 12 filhos. 12 filhos, português. Não era angolano, era português de Portugal. 12! Quantos têm 12 aí? Não é o pai e a mãe, mas vocês. 12? Alguém? Nem eu também. E estou bem com 3, amém. A unção não chegou. Mas eu quero gerar filhos espirituais. Vocês entendem? Vamos ficar de pé, o grupo Louvor vai nos ajudar. Há uma alegria em gerar, irmãos. A nossa maior alegria, sabe? Eu sonho com um dia em que as pessoas entram na igreja e perguntam: aonde está o pastor? O pessoal do Brasil sabe o que eu estou a dizer. Em Portugal também tínhamos aqui a galeria dos pastores e os presbíteros, era cá em cima. Hein? O pastor normalmente era o mais bonito, o sapato mais reluzente era o pastor. Alguns ainda olham para mim: você que é o pastor da igreja? Deve ser pastor assistente, deixa estar. Mas quando descobrem que eu é que sou o pastor, anda de ténis, anda de camisa aberta, não? Mas está na altura de nós entrarmos numa igreja e nós procurarmos pelo pastor, não pelo o sapato reluzente. Não por quem está no púlpito a pregar, não por quem é o mais bonito. Mas o pastor, a gente diz: olha, o pastor da igreja, olha, é aquele que está ali atrás, ali na coisa. E nós vermos gente a ser usado, cada um que vem a este altar, mais usado por Deus a orar. Esse é o bom pastor, é o pastor que gerou outros. Deus me ajude. Bom pastor não é o mais bonito, o mais ungido. O bom pastor é aquele que deu a oportunidade para que outros fossem gerados. Hoje foi o Mateus a dirigir o louvor. Foi, ou está a ser ou não está a ser, uma bênção enorme este homem aqui neste lugar. Esta não é uma igreja só para portugueses. Temos uma coluna dorsal ribatejana, bem forte, bem portuguesa, amém. Nós queremos alcançar os nossos portugueses. Mas esta porta está aberta para todos aqueles que quiserem encontrar Cristo, pão na mesa, quiserem render a vida a Jesus e segui-lo. Esta porta é para eles. Enquanto que Deus nos dê autoridade para que pessoas possam ser rendidas a Jesus e nos dê a capacidade de amar e de entender que o Evangelho são todos os povos, línguas e nações que encontraram o único Pai. Só há uma raça, não sei se vocês sabem, é a raça humana. A diferença de pigmentação que um angolano, um asiático, um europeu tem é menos de 2% da nossa composição de ADN. Mas nós gostamos de colocar rótulos. Nós gostamos de dizer: não, isto é diferente, o sotaque é diferente, é de outro lugar, precisa de outra igreja, precisa quase de outro Cristo, precisa quase de outra coisa. Não, nós precisamos unicamente da cruz de Jesus Cristo. Ele é suficiente. Aleluia. Ele vai unir povos de todas as línguas, tribos e nações aos seus pés. O europeu não é melhor do que ninguém, o branco não é melhor do que ninguém, nem melhor nem pior. A beleza que há em nós, só um pode produzir, é Jesus Cristo. Então vem como estás.
Esvazia-te de ti mesmo e diz: Cristo, reina na minha vida. Não sei quantos nesta manhã querem dizer: Deus, reina na minha vida. E eu gostava de concluir com algo que eu estava a ler. Paulo estava preso e ele escreve isto: eu escrevo algemado, mas o Evangelho não está preso. Porque enquanto era tempo, ele discipulou outros, sim, né? Ele deixou que outros pregassem. Ele ensinou o que sabia a todos, inclusive Timóteo. Temos aí uma imagem, Paulo e Timóteo, como se fosse Paulo e Timóteo. Enquanto ele tinha alguma coisa, ele deu a outros, para outros fazerem, para outros gerarem. Irmãos, está na altura de nós entendermos que um dia podemos não estar cá, um dia podemos não ter força. Mas ele ainda é muito novo, ele ainda é muito imaturo. E tu não foste um dia imaturo. E tu não foste um dia também um músico mau, preguiçoso. Está na altura de nós dizermos: Deus, ensina-me a gerar outros. Porque um dia, se eu não puder, se eu não conseguir, se eu estiver preso, se eu não puder, o Evangelho não está preso. Cristo não está preso. Aleluia! Porque o Evangelho apenas glorifica um, e o seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É Ele toda a glória, toda a honra, toda a força, todo o poder. Vamos louvar a Deus nesta manhã e dizer: Deus, eu quero ser pai e mãe espiritual. Eu quero gerar, Senhor, na área onde Tu me colocaste, Senhor. Eu quero gerar outros para a Tua glória. Então esvazia-me de mim, Senhor. Esvazia-me. Eu não sou tão bom como eu penso. Se eu não tiver Cristo em mim, de nada adianta o meu talento, o meu dinheiro, o meu poder, a minha influência, a minha beleza, a minha posição, a minha unção. Nada adianta. Só Cristo. Deixa Ele reinar na tua vida. É Jesus. Sabe como é que Jesus nasceu? O Espírito de Deus veio sobre Maria. É a mesma imagem. Deus quer vir sobre ti e gerar Cristo, gerar algo extraordinário. A unção de Deus está neste lugar, mas Deus precisa de gente tal como Maria. Diz: Deus, faz em mim a tua vontade. Eu não sei como é que tu vais fazer de mim um apóstolo, um músico, um adorador. Eu não sei, mas se o teu Espírito quiser, eis-me aqui, usa-me a mim para a tua glória. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer: Deus, eu quero gerar, eu vou gerar em nome de Jesus. Nós vamos multiplicar. Diz: eis aqui, Senhor, a tua serva, eis aqui o teu servo, Senhor. Usa-me a mim, Senhor, para a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia.